Bom, aqui a gente vai começar preservando os fios brancos, que na minha opinião é uma das melhores formas de fazer. Mas é importante você entender que quando eu falo melhor, eu não estou dizendo mais fácil. Não. Normalmente a forma mais fácil de fazer pelos brancos, ou fazer aparecer os pelos brancos, melhor dizendo, seria através de boleador, ou seja, aquela ponta de metal que a gente passa e preserva onde a gente não quer que o grafite pegue. Mas aqui nesse caso não, aqui eu vou preservando os espaços em branco, fazendo com que eles saltem aos olhos à medida que eu vou fazendo os pelos escuros entre eles. E na minha opinião, para quem tatua, por exemplo, essa seria a forma mais eficaz de alcançar um resultado realista e expressivo, na verdade, né? Porque na tatuagem você não tem o recurso da borracha e também não tem o recurso do boleador, então você vai ter que preservar as partes que você quer que apareça. E quando eu vou puxando esses pelos assim com uma lapiseira 05, por exemplo, eu vou sempre me preocupando que o final dos pelos brancos fiquem com um final fino, sabe? Então, ó, eu vou puxando os pelos escuros, só que eu tô pensando no branco que tá descendo, sabe? Ao contrário do que eu tô fazendo, essa parte de cima aqui. Então, eu vou puxando os escuros, sempre com final fino, e os finais deles eu vou fazendo como uma espécie de V, para que os brancos fiquem também com o aspecto de fino. Ou seja, o branco que eu preservo, eu penso em deixá-lo com as pontas ou o término deles sempre fino. E aí eu vou passando a lapiseira, sempre escurecendo o entorno, né, marcando bem, e às vezes eu vou pintando mesmo, né, entre eles. É importante você lembrar que quando você faz isso, é um trabalho demorado, é um trabalho que exige um cuidado em cada um desses pelos, né? Você vai passando, reforçando o entorno dele, para que dê um aspecto de sombreamento, e assim você consegue um resultado mais interessante. Aqui no caso eu passo a borracha, porque eu passando a borracha eu destaco o branco, mas fica um pouco borrado. Então eu pego uma lapiseira, passo a lapiseira para reforçar o contorno, desde que esse contorno não fique muito aparente, mas fique bem definido o pelo branco. Outra coisa importante também é você entender que nem sempre os pelos brancos precisam ficar totalmente branco, sabe? Às vezes você vai ter que deixar algum entre um e outro um pouco mais cinza, para que ele dê um aspecto de mais profundidade. Ou seja, quanto mais escuro, ou melhor, quanto mais branco, mais vai parecer que ele está à frente dos outros e com mais brilho. Ok? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações, que em breve a gente vai trazendo mais sacadas como essa aqui. Deixe também seu comentário, que é importante para refinar o conteúdo aqui do nosso canal. Valeu!